Salve amigos do canal Legado da Fiel! Vamos viajar mais um pouco no tempo, vamos fechar nossos olhos e vamos lembrar de grandes jogadores que já passaram pela nossa história. Hoje vou falar especificamente de um, mas esse talvez tenha sido um dos mais irreverentes, mais habilidosos e jogadores que mais realmente simbolizaram a raça corintiana. Principalmente pelo aspecto de ser um jogador franzino, muito magrinho, 1,64 m de altura, mas de uma coragem e de uma valentia pouco visto em jogadores de futebol. E o Corinthians sempre trouxe isso, né? Jogadores do anonimato que transformaram-se em ídolos praticamente num patamar inatingível. Eu posso colocar ele como nas primeiras prateleiras de ídolos do Corinthians, como Idário, como Tufi, como Grané, como o próprio Rivelino, como Sócrates, como Rincon, jogadores realmente de uma importância muito grande para o nosso momento, para a nossa história e para a nossa época. O Luiz Truchillo, o nosso Luizinho, o nosso pequeno polegar, nasceu na cidade de São Paulo no dia 7 de março de 1930 e falece na mesma cidade no dia 17 de janeiro de 1998. Faleceu muito novo, em função de problemas respiratórios, mas foi um cara que deixou realmente muita gente sem fôlego enquanto vestiu a nossa camisa. Aliás, ele defendeu apenas duas camisas na sua história. Corinthians durante muito tempo, um período muito curto pelo Juventus e volta para o Corinthians para encerrar a sua carreira como jogador. Mas também depois torna-se treinador, revelou muitos jogadores passaram pela sua mão, como Vladimir, como Ivan, como Gatãozinho, como Paulo Rogério, como Nelson Lopes. Grandes jogadores passaram por ele e ele teve uma importância muito grande na formação, não só do corintiano, jogador de futebol, mas do corintiano também, jogador que sentia a camisa. E a nossa camisa tem um peso muito grande, a nossa camisa com certeza ela dobra varal. E o Luizinho nunca sentiu isso. O Luizinho realmente ele veio para o Parque São Jorge na época, na década de 40 para 50, pouco conhecido, mas se destacou realmente por essa sua eloquência, por esse seu desejo mesmo de mostrar toda a sua habilidade e todo o amor que ele tinha pela camisa corintiana. Bom, Luizinho, seus pais de origem espanhola, o pai dele montou um time de futebol na época, um time de várzea muito bom na época, na região do Brás, chamado Cachoeira Futebol Clube, e ali ele começa, e futuramente ele se transfere para o Clube Atlético Recreativo Maria Zélia, que era uma vila de operários que tinha ali perto da região, no finalzinho ali, descendo a rua Catumbi ali, já não sei dizer se é Vila Maria, acho que é mais Vila Maria ali, né, pela região geográfica ali, e ali tinha o campo de futebol e ele se destaca ali. Realmente um grande jogador, o Maria Zélia era um grande time na época, o time amador era um grande time na época. Olha que interessante, em 1948, nosso presidente então, Alfredo Inácio Trindade, ele marca um amistoso para fazer um confronto dentro do Parque São Jorge do time do Maria Zélia contra os reservas do Corinthians. E para surpresa geral, ou não, o Maria Zélia está jogando dentro do Parque São Jorge ganhando o primeiro tempo, simplesmente por 4-0. Nosso presidente, então, para o treino, gentilmente se dirige ao meio do campo e aponta para vários jogadores do Maria Zélia. Vocês não se troquem, vocês já estão contratados, todos já serão jogadores do Corinthians. Entre eles estava Luizinho. Ele veio em 1948, ele se torna titular em 1949 e joga até 1961 com a camisa corintiana. É o terceiro jogador que mais vestiu nossa camisa. Uns falam em 606, em 607, outros falam em 608. Então eu vou pelo 608, que o último jogo que ele fez foi dia 25 de janeiro de 1996, numa homenagem para o Edmundo, nosso meia-direita que veio da época do Flamengo, jogou no nosso grande rival aqui, mas foi feito um jogo de homenagem. Isso eu vou falar no finalzinho do vídeo, tá bom? Então foi um dos grandes representantes com a nossa camisa, foi um dos grandes artilheiros com a nossa camisa, fazendo 174 gols, um dos mais importantes dele, a final de 1954, que foi disputada no dia 6 de fevereiro de 1955, um gol de cabeça no então Palmeiras, e esse gol nos deu o título, né, depois de um empate conseguido aí pelo jogador Ney por parte do Palmeiras. O Corinthians leva o título de campeão do quarto centenário naquele momento.
É muito importante esse título, é tão importante pela própria situação, pela própria história de São Paulo naquele momento. E o Luizinho nunca se escondeu. Luizinho foi um jogador que sempre esteve à frente, com a sua personalidade, com o seu caráter. Ele era tão habilidoso, que dificilmente algum jogo não terminaria com ele dando pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 5 canetas nos jogadores adversários. Em 1952 tem um lance emblemático. O Palmeiras contrata o melhor lateral esquerdo na época do futebol argentino, Luiz Vidia, que veio jogar aqui no Palmeiras, e jogando contra o Luizinho no Pacaembu, uma vitória de 5-1 do Corinthians. O Luizinho dá uma bola no meio das pernas do Luiz Vidia, e alguns dizem que ele sentou, alguns dizem que ele escorregou, ele senta em cima da bola. Ele sentou em cima da bola e o Pacaembu veio abaixo, quer dizer, só não saiu confusão, porque deve ter caracterizado realmente um desequilíbrio, que é o que ele diz, que ele desequilibrou. Ele nunca afirmou isso, nunca desmentiu também, mas me parece que sim, ele escorregou e ficou um lance marcado para a história do futebol brasileiro, o dia que o Luizinho sentou na bola. Mas, propositalmente ou não, é o que acontece. Ele ganhou vários títulos com a camisa corintiana. Ao todo, entre torneios e entre campeonatos, foram 21 títulos conquistados pelo Luizinho. Olha, são títulos demais. Muitos deles internacionais. Inclusive como a mini Taça do Mundo de 1953, ganha em Caracas. Ganhou os campeonatos principais, o campeonato Rio-São Paulo de 50, 53, 54, paulistas de 51, 52 e 54. Ele fez parte daquele grande ataque dos 103 gols de 1951, que foi a primeira vez que um time profissional, já falei isso aqui no episódio anterior, faz mais de 100 gols no Campeonato Paulista. E foram 103 gols, ele realmente se destacando nesse ataque. Jogou do Corinthians de 48 a 1961, depois de uma briga com o nosso técnico na época, o seu Silvio Pirillo, ele se transfere para o Juventus contra a vontade, resmungando. Ele vai jogar lá por 2 anos, se destacando também no time da Rua Javari, tanto é que em 1963 o Juventus termina o Campeonato Paulista em 5º lugar, com grande atuação, grande participação do Luizinho. E numa dessas partidas, aí uma partida contra o Corinthians, que ele joga contra o Corinthians com a camisa juventina, o Juventus ganha por 3-2, e isso falado por um jornalista da época, que eu fui entrevistar, e falou assim: como é que você se sente, Luizinho? 3-2 para o Juventus contra o seu Corinthians aqui no Pacaembu. Como você se sente? Ele ficou assim, muito autêntico, né? Ele fez deu a seguinte resposta para o jornalista: olha, eu me senti muito mal, foi 3-2 para eles. Então, quer dizer, ele jogando com a camisa do Juventus, ele se sentia corintiano ainda, não tinha jeito de você tirar isso dele. E ele fala, e ele afirma isso, fala: não, o Juventus ganhou, mas eu perdi, porque eu sou corintiano. Então, na minha alma, vocês não vão mudar. Eu posso mudar de camisa, mas não mudo de alma. Então, aí mostra a identidade que ele tinha com a nossa camisa, né? Como ele representou isso com muito carinho, com muito orgulho, com muito afeto. Foi, de fato, um jogador que fez história. Ele tem uma história lindíssima, tanto quanto outros grandes ídolos na nossa camisa. Ele usou a nossa camisa 8. Eu acho que todo mundo fala da camisa 10, né? A camisa 10 do Santos e de Pelé, a camisa 10 de Gerson do São Paulo, de Zizinho do São Paulo, e outros jogadores, de Ivair da Portuguesa, Ademir da Guia do Palmeiras. Todo mundo fala dessas camisas 10. Mas a camisa mais, assim, que tivemos jogadores mais emblemáticos, assim, mais... Eu não sei se seria a palavra emblemática, porque eu falo muito essa palavra aqui, nos nossos vídeos, né? Mas os mais significativos é a camisa 8. Tivemos aí Sócrates, tivemos Basílio, tivemos Luizinho, tivemos Almir Pernambuquinho, que pouca gente conheceu. Jogadores realmente que, olha, tiveram aí a número 8 como standard, elevaram esse número. Eu acho que ele é mais importante do que a nossa 10, a 10 de Rivelino, a 10 de Zenon, jogadores também que não estou nem aqui falar, né, sobre a importância desses grandes ídolos. Renato Augusto vestiu a 8 ultimamente, um grande jogador, célebre jogador. Então olha que legal. E ele representou muito bem essa camisa. Ele volta para o Corinthians depois, em 1963, e vai encerrar sua carreira em 1967, já aos 37 anos de idade. Ele encerra sua carreira, mas nunca se afastou das coisas corintianas. Como eu disse, treinou juvenis, foi parte integrante, muitas vezes, da comissão técnica, principal como auxiliar técnico, como conselheiro
Até como pessoa que ia no vestiário falar com os jogadores, o Corinthians vivia um momento muito difícil na década de 60, na época do Faz-me Rir, um longo tempo sem título. Ele era um cara realmente que dava a voz dele, que falava as experiências dele, procurava motivar os jogadores para que tentassem sair daquela fase tão incômoda. Ele foi um cara que viveu uma fase tão vencedora e de repente ver o time numa situação dessa não foi muito agradável, mas o Luizinho sempre procurou colaborar. Em 1994, então, o único busto que nós tínhamos dentro dos jardins do Parque São Jorge era do Neco, de 1929, quando o Corinthians faz um amistoso no mesmo dia contra o Atlético Mineiro e ganha por 11-2, e até então não tinha mais nenhum busto de jogador dentro do Parque São Jorge. Até que em 1994 a diretoria resolve homenageá-lo, colocando ali o segundo busto. Hoje já existem outros lá, como até dos seus contemporâneos, Cláudio Cristóvão Pinho, Baltazar também está lá, como Sócrates, como Rivelino, como Vladimir, como Ronaldo Giovanelli, como Marcelinho, José Maria, Basílio e outros jogadores. Eles estão lá. Mas ele foi o segundo busto a ter no Parque São Jorge. E já em 1996, a diretoria corintiana resolveu fazer uma homenagem a ele. Havia contratado o jogador Edmundo, que jogou pelo Vasco, pelo Palmeiras, estava no Flamengo naquela época, e o Corinthians trouxe ele para o Parque São Jorge. E qual foi a homenagem? No dia 25 de janeiro de 1996, olha que legal, nesse dia jogou antes, na parte da manhã, América Mineiro e Cruzeiro, a final da Copa São Paulo. E o América Mineiro ganha por 1-0 de um jogador que aparecia e se destacava, que surgia como grande artilheiro, o Fred. O Fred surge praticamente no futebol nesse dia, fazendo um gol de 1-0, um título para o América Mineiro. E à noite teríamos um amistoso do Corinthians e Curitiba, quando o Edmundo faria a sua estreia, só que seria da maneira bem diferente, bem um marketing mesmo. Luizinho entraria em campo com a camisa número 8, jogaria por 8 minutos, sairia aos 8 minutos para entregar essa camisa 8 para o Edmundo. E assim foi feito, esse amistoso do Corinthians ganha por 2-1. Essa foi a última partida que o Luizinho fez com a camisa corintiana. Ele que tinha ficado afastado do Pacaembu praticamente por mais de 30 anos, ele não gostava de ir ao Pacaembu, apesar de ter sido onde ele realizou os seus melhores jogos, seus melhores cenários foram ali, suas melhores exibições foram nesse campo, principalmente nos grandes clássicos, onde ele se destacou muito. Ele foi o jogador que mais fez gol no Palmeiras com a camisa corintiana, foram 21 gols em 44 jogos, é o maior artilheiro do derby por parte corintiana. Então olha que legal, olha que interessante a história desse grande e humilde jogador. Como eu disse, ele foi carrasco de muitos times, depois de falar do Palmeiras, que ele é o cara que fez mais gols com a camisa do Corinthians em cima do Palmeiras, como eu disse, 21 gols, também fez muitos gols em cima do São Paulo, em cima do Santos. Foi um jogador importantíssimo, um dos grandes artilheiros da nossa história, apesar de jogar como meia-direita, era um cara que fazia muitos gols de cabeça, gente, com 1,64 m de altura. E outra característica interessante, apesar de jogar na meia-direita, chutava bem com os dois pés, fazia tanto gol de perna esquerda como de perna direita. Uma vez em certo amistoso jogando lá em Munique, contra o Bayern de Munique, na época no seu antigo estádio, os europeus ficaram encantados com aquele homem pequenininho, tanto que quando o Corinthians fez um treinamento alguns dias antes dessa partida, os dirigentes do Bayern foram até o campo para ver o time do Corinthians, né, que era uma novidade, o time sul-americano ali. Eles disseram assim, esses são os juvenis que vocês trouxeram para cá para jogar também? Aí, na época, o técnico do Corinthians disse, não, esses aí são os profissionais, são os jogadores que vão enfrentar vocês. Eles deram meio que um sorrisinho de canto, um sorrisinho de lado, dizendo assim, pô, vai ser uma baba, né? Mas não, gente, o Corinthians ganhou por 3-2 do Bayern de Munique lá dentro. O Bayern de Munique já começava a se transformar aí num grande time europeu. Hoje é um dos grandes times europeus, né? Mas que tiveram aí que enfrentar o nosso pequeno polegar. E sofreram. Tanto é que a manchete no dia seguinte do jornal era que o número 8, né? Traduzindo para português, o número 8 tinha destroçado o time do Bayern de Munique, o time da Bavária. Então é isso, eu queria falar sobre esse grande personagem, jogador importante, jogador realmente que marcou história com a nossa camisa, um dos grandes ídolos, um dos bustos do Parque São Jorge. Eu acho que lá mereceu muito mais bustos, né? Muito mais deveria ser reconhecida, principalmente os 5 fundadores. Quem sabe um dia a nossa diretoria acorde mesmo para aquilo que é a história corintiana e resolva lá colocar um busto, né, do seu Antônio Pereira, do seu Anselmo Correia, do seu Carlos Silva, do Rafael Peroni e Joaquim Ambrosio, aqueles que fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Então é isso, gente. Hoje eu contei a história do Luizinho, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. E se você ainda não estiver inscrito no canal Legado da Fiel, vai aí no YouTube, se inscreva lá, é de graça. E você vai ver muitos capítulos que nós temos aqui contando história não só do Corinthians, mas como de grandes personagens, como nós falamos aqui hoje, do seu Luiz Truchilo, o nosso Luizinho, o eterno pequeno polegar. Como sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians sempre.